arrumar direitinho essa câmera aí. Sou Marcelo Santos, sou produtor musical, sou artista plástico, sou compositor, sou músico. Olá, R. Souza Soluções, tudo bem? Acho que é isso o seu nome, seja muito bem-vindo. A Botar entrou, seja muito bem-vinda também. Estamos começando aqui aquele papo de quinta-feira, né, que a gente tem sobre arte, fotografia, sobre vida em geral, né, traçando alguns paralelos aí. Então essa live ela também eu pensei nisso hoje, né? Ela vai ser também uma gravação para um podcast. Maravilha, sejam muito bem-vindos aí. E aí então eu tô colocando aqui um gravador também pra gente gravar. Isso daqui, para quem não me conhece, né? Eu tenho um podcast chamado Tudo Que é Arte. Então ele tá lá no Spotify, ele tá nos principais canais, né, de podcast. Então se você quiser ouvir um pouco sobre o que eu penso sobre o que é arte, né, arte em geral, né, música, fotografia, pintura, então esse podcast aí é bem legal. A gente fez o primeiro episódio e esse aqui eu tô aproveitando esse papo que a gente vai ter para também, né, para gravar o podcast, gravar toda essa nossa conversa, aproveitar as perguntas das pessoas também, para a gente colocar no podcast também, né? Vamos aproveitar. Na verdade, esse é o primeiro teste, né, de fazer o podcast, ele sendo gravado ao vivo com as perguntas. Eu acho que pode ser bem útil, né? Então vamos tentar, vamos ver como é que vai ser. Olá, você acha que é Cirão? Vou dar a liberdade de chamar de Cirão, tá? Porque o pessoal vejo na outra live, tá? Ciroai, que o pessoal te chama de Cirão. Vou te chamar de Cirão. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas seja muito bem-vindo aí à nossa live, né, que é a gravação de podcast também, né? Então é isso, né? Para quem não me conhece, vou repetir de novo. Eu sou o Marcelo Santos, sou produtor musical, sou artista plástico, sou músico, já trabalho com arte há mais de 20 anos, já trabalho com música há mais de 20 anos também, né? E ultimamente eu tenho focado bastante em artes plásticas, né? Apesar que eu sou pós-graduado em animação 3D, em computação gráfica, mas ultimamente eu tenho me apegado muito a construir alguma coisa mais física, né? Até por causa dos dias que a gente está vivendo, né? Eu acho que quando você lida com uma coisa mais física, principalmente arte, né? Quando você está criando ali com a mão, eu acho que faz muito bem para sua cabeça, faz muito bem para o coração, né? E faz muito bem para as pessoas que veem isso também, né? Vê em vídeo, ou vê foto das minhas artes, ou adquire as artes, coloca na sala, né? Eu acho que arte é muito... Eu acho não, né? Eu tenho certeza, porque vários médicos, eles indicam que você, até quando você está se sentindo muito estressado, eles recomendam que você faça alguma arte, desenvolva alguma habilidade com arte, ou você vá para um museu olhar um tipo de arte, um quadro, porque isso tudo é comprovado cientificamente que você se sente melhor, né? Você evita o estresse, né? E não sei se vocês sabem, mas o estresse, ele é uma das principais causas de doença, né? Porque quando você está sob estresse, você não deixa o seu organismo trabalhar, né? Suas defesas trabalharem, porque você entra naquele chamado... não lembro direito como é que é o nome, mas é como se antigamente você estivesse sendo atacado e tudo que importa é a adrenalina, se você se defender daquele jeito. Ou seja, se tiver um vírus da gripe, alguma coisa que você pode ficar doente, problema do leão que te comeu. Mas naquele momento você não pode ser comido pelo leão. Então toda a sua força vai para aquele estresse, né? Então a nossa defesa, ela acaba baixando um pouquinho para as outras coisas, porque o principal é não ser comido pelo leão, né? Então, como a gente adquiriu uma vida, né? Adquirir não, né? Se habituou a uma vida de muito estresse, de você estar todo dia estressado, né? Nessa coisa de ter que não ser comido pelo leão, a sua saúde acaba baixando um pouco, né? Então a arte, ela é muito boa, né? Para fazer esse relaxamento, né? Para trazer você de volta para aquele equilíbrio, tá bom? A gente vai falar mais um pouquinho sobre os benefícios da arte, né? Principalmente hoje eu quero falar bastante sobre, até anotei aqui, sobre... aqui, ó. A gente vai falar sobre a importância do erro de criar coisas novas, né? E a arte ensina a errar, isso é interessante, porque a arte, se você não está acostumado a errar e se você não gosta de errar, você não vai aprender, né? Porque a arte é uma constante evolução, você não acaba nunca, né? Então você erra todo dia. Então a gente vai falar sobre isso aqui, mas antes eu vou mostrar para vocês o que nós pintamos essa semana, né?
esse finalzinho de semana passada até ontem e hoje, né? Tem uma ali que a gente pintou. Eu vou mostrar para vocês também, né? Então aí eu vou começar com essa pintura aqui, né? Que é uma pintura abstrata, né? E eu não costumo fazer isso, né? Mas eu fiz essa ilustração da borboleta porque eu acho que pintura também é significado, né? Eu acho que quando você adquire uma pintura, ou você tem em casa também, às vezes tem pessoas que gostam de significado, né? Então borboleta significa muita coisa, né? De renovação, às vezes a pessoa passa por uma doença muito séria e se renova, ou é uma renovação de vida mesmo, né? Mudança total. Então é legal ter isso aqui na casa da pessoa, e tem um monte de gente que gosta de borboleta, né? Então é legal ter uma lembrança dessa, né? E uma lembrança muito bem feita, muito bem bonita, que fica legal na sua casa, né? Tem toda essa parte aqui de trás que parece uma floresta, né? Com umas luzes vindo de trás, assim, também, né? Então eu acho bem legal, bem bonito. Para quem gosta de borboleta, é uma pintura bem bacana. E eu fiz com esse intuito, né? Essa aqui ela é uma peça abstrata, né? Até porque o fundo você pode dar a intenção que você quer, né? Você entende o que você, como eu já repeti em outras lives, né? Nós temos situações de vidas diferentes, né? Que nós passamos, a gente cresceu em ambientes diferentes, vivências diferentes, né? Então a pintura abstrata ela é muito aberta para usar o que você viveu para dar, né, essa intenção, né, até para coisas nesse sentido que eu falei, né, de saúde e tal, de renovação de vida. Então essa pintura foi mais ou menos nesse sentido aqui, beleza? Vou passar para a próxima. Vamos lá então. Essa daqui, outra pintura abstrata. Ultimamente eu tenho pintado somente abstrato, né? Eu estava pintando algumas aquarelas que são um pouco literais, mas eu sempre pintei até a aquarela um pouquinho mais, né, não tão literal, porque eu acho legal essa interação que a pessoa tem, né, com a pintura, de olhar para a pintura e resolver algumas coisas, né? Eu acho isso muito mais interessante do que fazer aquela coisa perfeitinha e tal. Eu acho legal também, é uma técnica, né, interessante, mas não é muito a minha não. Eu até gosto de pintar um pouco mais rápido, para não ficar muito na parte mais racional, né, da pintura. Eu gosto de pintar rápido para ter aquela parte mais emocional e não ficar pintando demais, porque às vezes você pinta demais, fica muito racional e fica chato. Então é tentar deixar o sentimental brotar ali mesmo, porque eu acho que aí a pintura ela tem essa conversa mais, não falaria transcendental, mas eu acho que de sentimento para sentimento, né, essa captação diferente, né, uma comunicação diferente. Então eu acho que se você coloca muita lógica na coisa, a gente já usa esse tipo de comunicação, é outro tipo de comunicação, né? Então é mais ou menos assim que eu gosto de pintar, e é mais ou menos assim que eu gosto de entender, né, como que a pintura age nas pessoas, né? Então aqui é uma pintura abstrata, né, que aqui tá um pouquinho literal, mais literal o céu, né, ali a parte. Se você tiver a oportunidade um dia de ver essa pintura, porque aqui quando fica muito distante, então as coisas se resolvem mais rápido, né? Mas não é tão, se você olhar perto aqui, não parece mesmo que são flores aqui, tá? Mas quando você fica mais longe, o seu cérebro ele resolve muito mais rápido isso aqui, né? Então para você fica flores. Então é muito bonito isso, né? O cérebro resolver que são flores, porque a maioria das pessoas, eu mesmo quando olho isso aqui, eu resolvo que é flores, mas pode ter outra pessoa que resolva isso aqui de uma outra maneira, mas a maioria das nossas experiências, né? Pelo menos até a minha, é como se fosse um campo de flores. E a intenção, né, contando aí um segredo, a intenção foi realmente fazer um campo de flores, mas que cada um vai entender de uma forma diferente esse campo de flores. Ficou bonito pra caramba, né? Então, tinta acrílica também, usando bastante, né, espátula, né? Eu uso espátula de plástico, é a compressa de ferro aqui. Eu uso espátula de plástico porque eu achava que a de metal ia estragar muito o papel, mas não, viu? Bem bacana. Para o pessoal que pinta, que estiver acompanhando, tá vendo essa gravação aí, ou ouvindo, né? É bem legal a espátula de ferro também. Um pouquinho mais cara, mas é bem legal. Deixa bem macio a coisa também. Essa aqui é uma outra pintura que a gente pintou a semana passada, eu acho, né? E aí é uma coisa legal aqui, que o abstrato ele também tá aqui nesse campo, né? Que para mim também, de novo, são flores. E aqui você não sabe se realmente é só a cor que eu deixei para
para deixar a coisa mais fria, ou se é uma noite, alguma coisa nesse sentido, né? Então isso aqui é uma coisa que a pessoa que está olhando essa pintura, ela que vai resolver com a cabeça, com o coração dela, né? E uma das coisas interessantes de pintar com poucas cores é que você tem que usar muito a criatividade para dizer o que você acha, né, na pintura, com algumas formas básicas ainda, como é o abstrato, né? Porque quando você tem cor e quando você tem muito detalhe, é mais fácil de você fazer essa comunicação. Mas quando você tem poucas cores e poucas formas, fica muito mais interessante de você fazer. E quando você faz e dá certo, fica muito interessante de ver, né? Então essa aqui é uma outra pintura que a gente fez, que é um campo também aqui, né? Então aí eu deixo você resolver algumas coisas aqui, bem bacana. Tinta acrílica também, tamanho A3. Feito com pincel e também algumas coisas com uma espátula, que eu acho bem legal a forma como a espátula deixa as coisas. Essa pintura aqui, ó, ela foi hoje para o canal aqui no Instagram, né? Ela é a tinta acrílica, essa tinta acrílica ela é um pouquinho, mas ela brilha um pouco mais, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Mas aí o legal também é que a cor também chega mais forte também, né? Então, só isso. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu, para alguns trabalhos, eu gosto que reflita um pouco. Para outros, eu gosto de deixar um pouquinho mais menos reflexiva, né? Mas é uma arte que eu misturei o vermelho com muito amarelo crê, com algumas coisas diferentes para chegar nessas tonalidades diferentes, tonalidades de vermelho diferentes e mais quentes, assim, né? E utilizando o verde, que o verde é um contraponto aí dos vermelhos, né? Então tem uma questão psicológica também aqui, de você sentir agradável olhando pinturas nessa tonalidade de vermelho e com esse tipo de verde aqui também, né? Então, e é bem distribuída, tem bastante equilíbrio entre as cores, né? Então não tem só um ponto focal, tem alguns que são os verdes aqui. Então é uma pintura realmente para você olhar e se você se sente bem, mas não sabe exatamente por quê, né? Mas é por causa das cores. Tem coisas interessantes aqui que são os tamanhos, se você prestar atenção, eles não se repetem, né? Então, quando você pinta e você racionaliza muito, você tem a tendência de fazer tudo quadradinho, fazer tudo igual, né? E a pintura abstrata, você tenta deixar as coisas diferentes, né? Elas estão perto, as coisas diferentes, formas diferentes. Por quê? Porque aí é mais gostoso de olhar, né? O seu cérebro ele demora mais para resolver a coisa, ele se perde mais, tem mais profundidade, né? Do que você faz um tabuleiro de xadrez, por exemplo, você ia bater o olho e ia se desinteressar, né? Mas quando você faz todo esse cálculo, né, para fazer uma pintura abstrata como essa, ele te dá esse conforto, você gosta das cores também porque foram cores pensadas, né? Então é isso, né? E eu gosto porque também eu acho bonito pra caramba o jeito que ficou, com as formas que ficaram, beleza? E a gente vai aqui para a penúltima pintura, antes de a gente bater um papo sobre o assunto que eu falei agora há pouco, né? Que é a importância do erro, né? Para você aprender coisas novas. Essa pintura aqui, eu estou usando uma tinta, que é uma tinta dourada, né? Que eu comprei aqui, esse tubo. E eu comprei, eu uso uns tubos maiores, né? Mas eu comprei esse menor para ver se eu ia gostar de fazer isso. E eu adorei, né? Então a tinta dourada, se você passa na luz, né? Ela dá essa brilhada aqui, ó, onde eu tirei a parte do branco e o cinza, né? Então é bem legal, né? Parece aquelas coisas que aparecem no Egito, né? Que você tá passando a mão assim, tem aquela tumba, né? Cheia de ouro e tal. Então quem gosta desse tipo de coisa, né? Eu já até resolvi para a pessoa mais ou menos o que é essa pintura. Mas quem gosta desse tipo de coisa aqui, né? Ou uma coisa mais dourada, com essa coisa mais esbranquiçada aqui, né? Que lembra um pouquinho umas coisas desse tipo que eu falei, né? Coisas do Egito, coisas das antiguidades aí. Eu acho que é uma pintura que é bem bonita, né? E tá aqui também com tinta acrílica, tamanho A3, né? Eu tô adorando pintar com essa tinta dourada. E deixa eu pegar aqui. A última que eu fiz, não foi hoje não, foi ontem que eu fiz essa daqui, que foi com tinta dourada também. Essa aqui é bem legal. Ela ainda não está no nosso... essas últimas douradas, elas não estão ainda no nosso Instagram, mas eu acho que amanhã depois já vão entrar. Então essa daqui é bem legal, né? Também que tem uma parte literal dela, mas também tem uma parte abstrata aqui. Então eu vou deixar, não vou falar nada sobre ela, só vou falar que foi com a tinta dourada. Então se você faz assim, dá um efeito muito louco, ficou bem legal. E amanhã ou depois eu coloco ela aí, vocês pensem, vocês resolvam aí o que é essa pintura,
Só quero mostrar como é que ficou bem legal lá. Tá até em cima aqui da madeira que eu pinto. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as pinturas dessa semana. Dessas semanas. Se vocês tiverem dúvida, né, sobre as pinturas, quiserem adquirir também, podem mandar mensagem aí, fiquem à vontade, tá? E se quiser também mandar depois, né, suas dúvidas, mandem também aí no canal do Instagram mesmo, né, naquela parte de mensagens mesmo que eu respondo rapidinho, tá bom? Então, para quem está chegando agora, né, quem está entrando agora, meu nome é Marcelo Santos, trabalho com produção musical, sou músico, sou artista plástico, né? E hoje aí a gente está falando um pouquinho sobre as pinturas que eu fiz essa semana, né? Explicando um pouco as pinturas abstratas, os materiais que eu utilizo, que eu acho que é legal para as pessoas aprenderem um pouco aí sobre arte, né? Vira e mexe a gente vê o pessoal falar assim, não entendo de arte, né? Na verdade você não precisa entender, né? Se você gostou, você compra e coloca na sua casa. Mas se você entende, é mais legal de olhar para a coisa, né? E ter um pouco mais de informação. Mas é mais basicamente isso. E qualquer dúvida, estamos aí. Deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu ver se o meu grau... tá funcionando. Só para ver se estava rolando aqui a gravação do podcast. Então é isso aí, pessoal. Falamos um pouco aí das pinturas que a gente fez essa semana, né? E pintura, a gente está pintando muito com tinta acrílica. E agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a importância do erro para se criar coisas novas, né? Esse aqui é o título, estou até lendo aqui, que era para eu não esquecer que é muito importante, né? Eu queria falar um pouco sobre como a arte ensina a gente a errar, porque a gente foi criado na escola a gente era muito punido, né, por causa de erro. Quando a gente errava, quando a gente, sei lá, tirava uma nota ruim na escola, e aí tinha que chamar pai, era uma vergonha para criança e tal, né? E isso fez muito mal pra gente, né? Fez muito mal para nossa sociedade. A gente está entrando num período aí que a gente precisa ser mais humano e achar soluções mais humanas, né? E o que é isso? É ser mais criativo, né? Hoje em dia a gente tem software, né, que escreve texto, né? A gente tem algumas coisas aí, inteligências artificiais, né, fazendo coisas incríveis e tal, mas eu acho que o ser humano nunca vai ser superado, e o que faz a diferença mesmo é a gente ser criativo, né? Nós sermos mais humanos. E para que isso aconteça, a gente tem que estar disposto a errar, né? Porque é só com o erro que a gente aprende coisas novas. Por exemplo, um monte de gente acha que quando a gente começa a pintar, a fazer um quadro, e começa a fazer e vai rapidinho e tal, e tá lá o quadro. Não é bem assim que acontece, né? Primeiro que a gente sempre está estudando, sempre está aprendendo. A gente testa muita coisa, testa um tamanho pequeno, aí a gente vai e faz um grande. Aí às vezes não deu certo, joga fora mesmo, né? Ou deixa aí para servir o papel para testar alguma tinta, alguma coisa, para forrar alguma outra coisa. Mas a gente está constantemente errando, né? O pessoal que trabalha com arte, principalmente a gente trabalha com papel, a gente perde material mesmo, tá lá no nosso... Quando a gente vai fazer o preço, tem que especificar essa perda, porque faz parte do caminho a gente errar, né? A gente tem que estar preparado para o erro, porque na hora que a gente erra, é a hora... Opa, Hélio, tudo bom? Seja bem-vindo aí. Então, na hora que a gente erra, a gente tem que aproveitar bastante esse erro para ver o que tem de bom nele, porque sempre tem uma coisa boa nele, sempre tem, né? A gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Então, quando a gente faz uma pintura, por exemplo, a gente olha e fala, pô, sei lá, essa árvore aqui não ficou legal por causa disso. Tem muito claro o porquê, né? Eu fico olhando para as coisas que eu erro, né? Antes de forrar, usar o papel para forrar. Então eu dou essa olhada e começo a tentar entender. Por que não deu certo isso aqui? Qual foi a cor que eu utilizei? Né? Foi, sei lá, foi a referência que eu utilizei que não deu certo? Foi a árvore? Então eu começo a questionar um monte de coisa para receber as respostas. Né? E com essas respostas, na próxima vez que eu pintar,
né, eu vou estar muito mais resolvido na minha cabeça, vai ser muito mais rápido, né? Então a arte, ela te ensina muito que errar faz parte, né? A gente convive com o erro diariamente, a gente tem que estar disposto a errar, não que a gente queira errar, mas a gente tem que estar preparado. A gente fica com raiva, perde material, né? Perde tempo, mas faz tudo parte do nosso crescimento, né? E a gente vai errando e vai aprendendo. Então a nossa sociedade, ela ensinou a gente a ser muito perfeccionista, né? A gente só coloca as coisas no ar, uma música, quando ela tá super boa, né? Tá perfeita. Porque tem a tal da vergonha, né? Porque quando você errava na escola era uma vergonha, a professora falava um monte de coisa, seu pai falava um monte de coisa, então você nunca mais quer errar na sua vida, né? Então você fica limitado, você fica muito limitado, você não te dá chance de experimentar, né? Na experimentação é que você aprende um monte de coisa. No erro, né? Você cai e levanta. E é assim em música, e é assim em arte em geral, arte marcial também, né? Quem faz arte marcial cai e levanta 1000 vezes, né? Eu fiz um pouquinho de Aikido, né? Meu irmão que está ouvindo aí, que é sensei, ele sabe muito bem disso. A gente aprende que a gente cai 1000 vezes e levanta 1000 vezes, né? Senão não tem jeito de você aprender. Então a arte, ela ensina muito isso, né? E além de você estar aprendendo com os erros, você tá fazendo isso muito criativamente, você está aprendendo a criar coisas, né? Uma coisa que não existe. Então eu realmente acho legal que as pessoas se interessem por arte, mesmo que se não for para criar, mas se interesse para colocar em casa, se interesse, sei lá, para que seu filho estude, né, a arte, alguma coisa na escola, veja que é importante, né, música, qualquer instrumento, e deixa ele brincar, fazer o que ele quiser, pintar com a cor que quiser, porque eu acho que quanto mais você tirar essa coisa que colocaram na sociedade, né, do perfeccionismo, de que tudo tem que ser perfeito, que ele tem que acertar tudo, né? Se você deixar ele errar bastante, fazer o que ele quiser com violão, com bateria, com pintura, né? Com, sei lá, qualquer coisa, eu acho que vai ser melhor para o crescimento dessas pessoas que estão vindo aí, né? E lógico, e para nós que somos adultos e temos esses atos, né, nas nossas costas, né, dessas crenças limitantes, a gente tem que ir limpando, né, achando coisas que limpam isso da nossa cabeça, né, essas coisas que colocaram na nossa cabeça, né? Então eu acho que a arte, principalmente para adulto, né, porque criança ela é muito livre, né, ela vem sem esses hábitos, né, dos adultos, né, quando você fala que a criança não pode fazer uma coisa, ela te olha totalmente estranho, né, porque ela não entende por que não, né, mas a gente foi criado com essas barreiras, né, que não pode errar e tudo mais. Então eu acho legal você fazer alguma coisa relacionada à arte para você errar mesmo, entender mais sobre você mesmo, como é que você cria, né, como é que você aprende com os seus erros, né? Então eu queria falar sobre isso hoje, né? E até falar sobre essa autora aqui, que ela fala muito sobre, eu lembrei agora, sobre vulnerabilidade, né? Essa autora aqui, eu tenho um livro dela, que é a Brené Brown. Ela fala muito sobre esse livro aqui, é bem legal, A Arte da Imperfeição, né? Tá aqui, eu vou deixar aqui para vocês. Ela fala sobre vulnerabilidade, né? Sobre você realmente, quando você vai criar, fazer esse tipo de coisa, vai dar uma palestra, que a vulnerabilidade ela é importante para um espaço de criação, né? Quando você está numa empresa, por exemplo, ela dá muita palestra, né, nas empresas, e ela fala muito isso, que você tem que criar um espaço vulnerável para as pessoas errarem na empresa, para que coisas novas apareçam. Então você tem que estar disposto a criar espaços vulneráveis na sua empresa, a criar espaços vulneráveis na sua casa, a criar espaços vulneráveis na sua cabeça, né? Eu acho que a gente está muito já, chega desse tipo de coisa de perfeccionismo, a vida perfeita, né? Corpo perfeito, voz perfeita, sei lá, casa perfeita, né? Chega disso, né? A gente está um pouco cansado e a gente vê muito disso exatamente nas lives, né? Porque o pessoal está gostando mais de pessoas que fazem YouTube, pessoas que fazem mais lives, pessoas que mostram o dia a dia, né? Mostra a vulnerabilidade dela, porque você tem uma conexão com isso, né? Que nós seres humanos a gente precisa dessa vulnerabilidade para a gente criar mais, para a gente criar melhor, para vir coisas melhores, né? Einstein é um cara que proteger a criatividade é o máximo, né? E o pessoal de matemática, físicas, de exatas, ele sabe muito bem o quanto é importante, né, a criatividade.
E o quanto que é importante a vulnerabilidade para você ter ideias malucas de como o universo funciona, por exemplo, né? E tentar chegar numa conta que aquilo que a sua imaginação, a sua criatividade tentou chegar. Então, de novo, né? Vulnerabilidade é bem importante, vulnerabilidade é bem interessante e ela vai muito de encontro com a arte, né? Então, se você colocar um pouquinho de arte na sua vida, de música, de filmes legais, de pintura, de alguma forma, eu acho que isso te ajuda bastante a crescer criativamente, né? Achar novas soluções, a viver melhor aí a sua vida, tá? Perguntas, quem tiver perguntas, podem mandar aí também. Por isso que eu queria dividir não só a parte de pintura, né, que eu falei já no começo dessa live, né, de falar dos meus trabalhos e tudo mais, mas falar um pouco sobre vulnerabilidade, criatividade e, sabe, parar com um pouco de perfeccionismo e entender que nós, seres humanos, a gente precisa de vulnerabilidade e arte é muito importante, está muito conectado com isso. Deixa eu ver aqui, o Hélio. Na música, quando erra, grava de novo, exatamente, na pintura. Começa outra vez. Eu estava falando agora há pouco, Hélio, né? O Hélio, aí eu trabalho com produção musical com o Hélio, a gente faz muita coisa com música juntos, né? E músico sabe muito bem disso, né? Que a gente faz 1000 vezes as coisas até dar certo, né? E não adianta, nenhuma música no mundo ela é perfeita, né? Sempre vai ter um tempo errado, né? Sempre vai ter uma afinação mais ou menos, porque se você faz tudo direitinho, fica chato a música. Eu que trabalho com produção musical, eu vejo isso, quando eu coloco muito tudo perfeito, fica chato. Então tem essa questão humana, né? Desse imperfeccionismo que deixa a coisa mais humana e deixa mais agradável. Isso que é gostoso, né? Então o Hélio perguntou aí na pintura, começa tudo outra vez? Começa tudo outra vez. Ele tem, como eu estava falando aqui no começo da live, tem coisas que a gente joga fora, mas antes de jogar fora a gente aprende, né? A gente olha para a pintura, fica dias olhando, a gente aproveita que ela secou, testa algumas coisas em cima, depois usa a pintura para forrar alguma coisa que vai sujar, né? Então a gente aproveita o erro para aprender, né? Olhando muito para ele, tentar entender o que a gente fez de errado, e aí quando a gente chega na próxima pintura a gente está com muita coisa esclarecida, né? Tá muito mais ali na nossa cabeça, muito mais fresco. Então a gente utiliza o erro para aprender, né? E às vezes a gente conserta, às vezes tem erro que ele é um erro bem-vindo, né? Que a gente faz um erro e fala, nossa, ficou muito legal, né? É fantástico quando isso acontece, né? E tem os erros que a gente tenta consertar, a gente conserta, né? Ajeita ele, dá um outro sentido que a gente fala na pintura, a gente dá um outro sentido por uma tinta que não ficou legal, por uma cor que não ficou legal, e às vezes nada funciona mesmo, né? E faz parte, né? A gente deixa ele do ladinho e aprende com isso, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Oi, Bruna, tudo bem? Deixa eu ver aqui, a R. Souza Soluções me perguntou, desse erro pode gerar uma nova pintura com novas cores? Pode sim. Às vezes, por exemplo, quando você está trabalhando em tela, tem gente que, como tela é muito cara, a pessoa, ou ela, dependendo da tinta, ela lava mesmo, né, a tela e pinta de novo, ou a gente pinta por cima, né, faz uma pintura lá por cima. Tinta acrílica, quando está seca, dá, né, dependendo da tinta, você pinta de preto lá, depois começa tudo de novo. Então você reaproveita o material. Papel é mais difícil, né, papel ele aceita menos o erro. Então se você começa a passar coisa em cima, não começa a ficar legal, ele começa a abrir às vezes e tal. E olha que eu uso um papel bem grosso, né, um papel de aquarela para pintar tinta acrílica também, mas mesmo assim você tem que tomar um certo cuidado. O papel ele aceita menos erros, então por isso que quando você começa a errar muito, e duas coisas também, né? Eu acho legal, para mim, que pinto mais com papel, eu acho legal que quando você começa a pintar muito, você começa a usar muita parte mais lógica, e aí fica chata a pintura, eu já não gosto muito, né? Então eu deixo ela de lado, tomo café, eu durmo, né? E venho mais novo, com ar fresco, né, na mente mesmo, né? E aí eu pinto novamente alguma coisa, eu tento consertar, né? Mas às vezes é mais fácil você deixar de lado e começar tudo de novo, né? O pessoal que usa tela, geralmente eles lavam, eles passam uma tinta por cima e pinta novamente, beleza? Deixa eu ver isso. É Rubens, sou o Rubens, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo aí, Rubens. Então é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas com tela geralmente o pessoal tenta aproveitar ou pintando por cima ou lavando, né? E o pessoal de papel é um pouco mais barato, né?
Em papéis caríssimos também, né? Mas não tanto quanto uma tela. Mas o papel a gente tenta não reaproveitar tanto ele, né? Por causa dessas questões mesmo, né? Eu gosto de, tipo, se eu tô começando a tentar consertar muito, é porque tá tudo errado, tem muita coisa errada. Tem muita coisa não dando certo, não é só alguma coisinha que você tem que acertar. Então a história não tá sendo bem contada, sabe? Então, e outra, né? Eu não consigo soltar uma arte, não por causa de perfeccionismo, mas se ela não está comunicando sentimentalmente aquilo que eu estava afim de fazer, né? Ou porque tem muito essa, né? Quando você começa a pintar, você tem um plano. E na grande maioria das vezes você muda esse plano. É uma conversa que você vai tendo com a pintura, né? Ela vai te levando, falando, nossa, isso vai para cá, vai para ali, não sei o que. Você vai conversando. Isso é muito gostoso, né, da pintura. Então tem uma hora que você sabe quando você terminou, né? Você acaba a conversa, você fala isso, sabe? Porque junto o seu plano com a conversa que você teve com a pintura. Então essas duas coisas, quando elas se conectam, você sente que termina. Então esse equilíbrio é muito gostoso quando você percebe que chega nele. Então quando você não chega nesse equilíbrio, né, fica esquisito, né? Ou pelo menos quando o plano seu às vezes é muito bom, né? Você faz ele rápido e sei lá, a conversa foi tão rápida com a pintura que deu tudo certo. Então você sente que, cara, tá comunicando uma coisa legal, né, aqui, né? Ou não era aquele plano que você tinha inicialmente, mas que você conversou, né? E isso é bem gostoso, né? Eu mesmo eu vou pintar muito exposto para ficar aberto, né? Não gosto de fechar, né, minha cabeça na hora da pintura, porque fica perigoso você racionalizar muita coisa, né? Então eu vou tentando sentir ali o que está acontecendo, o que a pintura está me dizendo, para tentar gerar esse equilíbrio e aí sentir quando ela termina, quando o meu plano e a conversa ali, né? Ou quando o universo ali acaba de me mandar a pintura. É mais ou menos assim que eu pinto. Então eu sou mais do intuitivo, né? Eu sou mais do sentimento ali da pintura. Não é à toa que eu estou adorando pintar mais abstrato agora, né? Porque o abstrato ele tem muito dessa, né, da intuição. Você tem técnicas, né, de onde colocar as coisas, de cores, mas é muito, para mim, né? Para mim ele é muito intuitivo, né? E mesmo quando eu pinto uma coisa mais literal, como eu disse até no começo aí da live, eu tento não deixar tudo bonitinho, perfeito e tal, porque eu gosto que a pessoa resolva, né, algumas coisas. Eu acho mais interessante. Eu mesmo, né, eu olho pinturas que eu pintei alguns anos atrás e eu resolvo coisas que eu não resolvia há, sei lá, 2 anos, né, 1 ano. Eu começo a ver coisas que eu não via antes, então eu acho muito legal deixar a pintura aberta, porque você vai ter na sua casa e você sempre vai ter uma outra visão, né? Até quando você tira ela, coloca outra pintura, deixa descansar, né? Depois você coloca de novo, você olha, é outra coisa, né? Então eu gosto disso, né? E eu vou emendar uma coisa muito importante, né? As pessoas não sabem disso, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu tenho em contato não sabem disso. Mas dá para você colocar a pintura e dá para você tirar, né? É muito fácil hoje em dia, né? Hoje em dia tem dupla face que ela sai da parede e fica limpinha, né? Eu tenho vídeos aqui no meu canal, um vídeo que eu mostro, né? Tirando assim a fitinha lá dupla face e não fica marca nenhuma, né? Então a gente brinca muito aqui em casa, brinca mesmo, né? Tira, coloca, tira, deixa descansar uma pintura, coloca outra, tira, bota foto. Então as pinturas e fotos, elas são feitas para você brincar com a sua parede mesmo, né? E quem tem pintura e quem tem fotografia na parede, né, uma parte mais artística, sabe que muda muito, muito, muito a casa, né? Fica muito legal. Então brinquem mesmo com a pintura, né? Tira, coloca em outro cômodo, bota uma nova, guarda, deixa descansar, depois bota lá novamente, né? Porque tem agora essas, não precisa colocar prego não, só colocar essa fitinha adesiva lá, essa fitinha dupla face, né? Ela parece um eu esqueci o nome agora, mas ela, depois eu coloco aqui a descrição. Me perguntem também depois aí, manda mensagem, mas se você colocar no Google aí, dupla face, que sai com facilidade da parede, você vai ver que existe, tem, e cara, funciona mesmo, porque eu uso elas diretaço, tá bom? Então brinquem bastante com arte, com a parede da casa de vocês, e é um jeito barato, né, também, né, tudo bem, tem pinturas muito caríssimas, tem pinturas ali que
que, sei lá, não dá para comprar, né? Mas tem pinturas aí que é muito mais barato que mudar um sofá, por exemplo, né? Então é mais fácil ou colocar uma impressão de uma pintura ou fotografia, né? Mais barato ainda, né? 50, 60 reais você compra uma moldura, uma impressão e já bota na sua parede aí. Então eu digo que é uma arte muito legal por tudo isso e é muito barato para você mudar o ambiente da sua casa, para você brincar, né? É muito legal. Sou suspeito, né? Mas é muito gostoso. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Eu queria deixar aqui algumas mensagens, até porque tem um pessoal ouvindo no podcast, né? Que eu tô gravando o podcast aqui. Então eu queria deixar aqui o meu canal pro Instagram, né? É msantosarte, msantosarte, né? M de macaco, msantosarte. Então vai lá no meu Instagram, começa a seguir a gente. Queria agradecer o pessoal que participou aqui também da nossa live, das perguntas. A gente vai estar aqui toda quinta-feira. Quinta-feira que vem eu acho que eu vou viajar, mas vou ver o que eu vou aprontar aí. Eu não sei, se der tempo eu faço lá da minha viagem, falando alguma coisa lá. Mas eu vou deixar em aberto ainda essa próxima quinta-feira, né? Vou deixar o meu site aí também, que é o marcelosantosarte.com.br, marcelosantosarte.com.br, e lá você tem minhas pinturas, você tem minha fotografia, minhas músicas, sim, minhas músicas, e você tem muito conteúdo free lá, né? Você tem desde de manuais para você construir seu home studio aí, você que é músico, né? Também você tem lá guias básicos para moldura, né? E esse link para guia básico de moldura, ele tá aqui também no Instagram, tá? No Instagram. Você vai lá aqui na descrição do meu canal, tem um link que você clica, abre um menuzinho cheio de link, e aí você escolhe lá o guia básico para moldura, você pode baixar, que tem um guia lá para você que quer colocar arte na sua casa. Então tem esse guia que te ajuda a escolher as molduras, né? Tem uns princípios básicos, lógico, não tem uma regra, mas tem umas coisas que te ajudam a escolher. Ele é super bonito, né? E eu acho que se você gosta de arte, você vai gostar desse guia, é muito legal, né? Então ele tá no site lá também, né? Esse guia, e tem um monte de coisa free lá também, né? Tem música para baixar, tem fundo de tela, né, para celular com pintura para baixar também, né? Tem vários brinquedinhos para vocês baixarem, para vocês conhecerem o meu trabalho. E tem a parte de cursos que a gente está colocando lá agora, né? Tem um curso mais para produção musical, né? A parte mais de compressão, um pouco técnico, mas o pessoal que quer aprender mais compressão na produção musical tem curso lá também. A gente vai colocar mais cursos de arte, de pintura, fotografia lá também. Eu acho que é isso aí. E qualquer dúvida, pessoal, me mandem mensagens. Obrigado novamente. Vamos ser mais vulneráveis. Vamos, né, aproveitar o que o ser humano tem de bom, que é a criatividade, todo esse poder de criar coisas novas. Não tenham medo de errar, esqueçam essa coisa que colocaram aí na nossa cabeça, né? A sociedade criou a gente para ser perfeccionista, né? Quando tomava nota ruim lá na escola, aí chamava pai e era uma vergonha. Não é vergonha nenhuma errar, esquece isso, né? E vamos passar isso para frente para as nossas crianças também. A gente tem que mais que errar. É errando que a gente aprende, a gente se diverte. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, isso tudo aqui, ó, aproveitar aqui, né? Eu vou ser vulnerável agora, né? Eu falo tanto. Olha quantas pinturas que não deram certo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu utilizo papel para um monte de outra coisa, mas tá tudo aqui para os meus estudos, né? Então, é isso, né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. E vamos ver se a gente fala quinta-feira que vem. O meu podcast se chama Tudo que é Arte. Está nas principais plataformas aí. Tá no Spotify, tá no Google, depois vocês dão uma buscada, e ele tem um episódio lá, para quem não ouviu ainda, vai lá, ouve, e vamos fazer esse teste aqui, né, fazer live também, para utilizar como podcast. Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais, tchau, tchau, valeu, tchau, tchau, au.